Pai eterno e soberano, aqui está o teu filho, que na oração, na preparação, na consagração, o Senhor falou ao seu coração. Que ele seja um instrumento nesta noite, ó Pai querido e eterno, para falar em cada mente, em cada coração aqui. Use, Pai, use o teu servo com poder e graça e autoridade. Derrama, Senhor, sobre a vida dele uma unção poderosa, Senhor. Fale em cada vida, em cada coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje é um culto para nos enchermos do Espírito Santo. Que a tua palavra venha nos encher nesta noite e nos fortalecer como um tutano, como aquele fortificante como nós tomávamos no passado. Oro pela vida do teu servo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Mais um dia estamos aqui, reunidos como igreja, para louvar, engrandecer o nome do Senhor e aprender mais dele. Pois todos que estamos aqui, acredito eu, que estamos aqui para aprender mais do Senhor, se aproximar mais de Deus e ver o que Ele quer para as nossas vidas, amém? Peço que os irmãos, para aqueles que podem, abram comigo, Lucas 17, Evangelho conforme Lucas escreveu, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19 nós vamos, amém? Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Amém? Vamos para a leitura. Na minha Bíblia aqui está 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, fixe isso, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Amém. Hoje não era para estar pregando aqui. Quem estava escalado era a minha esposa. Porém, meu filho, ele ficou doente, né? Crise de garganta, mas já está se recuperando, está tomando as medicações. E aí, quem precisou tomar, né, a frente, né, dessa palavra, para ministrar essa palavra, foi quem é? A segunda parte, né, do relacionamento, né? Uma só carne, então vai o marido, né? E assim, Deus, ele tem feito grandes coisas, né, no nosso meio, e eu creio poderosamente que Deus, ele quer falar conosco através da sua mensagem, através da sua palavra, e muitas vezes Deus, ele faz dessa forma mesmo, porque nós temos uma tendência muito grande de querer fazer as coisas de uma forma qual nós queremos fazer, de uma forma performática, uma forma qual nós queremos
mostrar que nós sabemos, mas muitas vezes Deus fala, não, deixa que é eu que faço por você. E por muitas vezes as coisas acontecem para que Deus, Ele venha falar conosco que é Ele que está no comando da situação. E algumas vezes Deus precisou fazer isso comigo, né? Me chamar de uma hora para outra para pregar, e Deus fala como Ele tem falado constantemente conosco. Isso só para mostrar que é Ele que está no comando, é Ele que dirige as nossas vidas, é Ele que fala através da sua palavra e não o homem. Então, antes de performance, antes de nós querermos mostrar algo que nós sabemos, nós precisamos confiar no Deus a qual nós servimos. Nós precisamos confiar que toda vez que nós subimos nesse altar, não é pelo que eu entendo pela palavra, não é pelo que eu sei da palavra, mas é do que a palavra tem para falar através da minha vida. Porque é o Espírito Santo que dirige os nossos corações, que dirige a nossa vida, que dirige todo o nosso ser. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor aqui, irmãos, em Lucas 17, ela vai retratar sobre 10 leprosos, a qual a palavra do Senhor vai dizer que ficaram à distância. Ficaram à distância por um momento, por causa da situação deles, da própria doença a qual eles tinham. A lepra, para que muitos saibam, né, é uma doença de pele, a qual é altamente contagiosa. E naquele período bíblico, era uma doença a qual ela atingia muitas pessoas. Então, como não tinha cura, a primeira coisa que acontecia com essa pessoa, quando ela era acometida dessa doença, ela era afastada do convívio em sociedade. E pode ser um dos motivos pelo qual os 10 leprosos não se aproximaram de Jesus naquele momento. E à distância, como a palavra do Senhor vai dizer, à distância, eles clamaram ao Senhor para que eles fossem curados. E aí o Senhor, como o Senhor é um Deus grandioso, um Deus glorioso, é um Deus que quando faz a sua obra, Ele não faz pela metade, Ele faz por completo. Ou vocês não compreendem que Ele poderia curar aqueles leprosos naquele momento? Ele poderia curar naquele momento os leprosos. Só que existia uma lei, que vai estar lá escrito em Levítico, que todo leproso que era curado, ele precisava se apresentar aos sacerdotes do templo. E os sacerdotes ali determinavam se eles estavam curados ou não, e eles voltavam a viver em sociedade. Então o que Jesus estava querendo que aqueles leprosos fizessem era se apresentarem aos sacerdotes, para que eles voltassem ao convívio entre a sua família, entre seus amigos, entre a sociedade. Irmãos, sabe o que o Senhor quer dizer hoje conosco? É que muitas pessoas que são curadas pelo Senhor preferem viver à distância do que na proximidade com o Senhor. É um fato que muitas pessoas que se achegam pelo primeiro instante até o Senhor é para receber uma cura física, uma cura emocional, uma cura libertadora. Porque muitas pessoas no começo das nossas conversões, por muitas vezes nós entendemos que ao chegar aos pés de Jesus, nós vamos ser curados, e Deus, Ele é poderoso para curar. Mas entenda que o Evangelho nunca foi simplesmente apenas sobre uma cura, mas sim sobre uma proximidade com aquele que é o autor da cura, o autor da vida. Uma proximidade sincera a qual nós venhamos conhecer realmente aquele Deus Todo-Poderoso que é poderoso para curar, mas também para restabelecer uma vida por completo. Então, irmãos, perceba que ali na questão dos 10 leprosos, eles poderiam ser curados ali. Eles poderiam querer voltar à sociedade, mas sem a determinação dos
das pessoas competentes para aquilo, eles não poderiam voltar a viver em sociedade. E hoje, irmãos, nós temos algo muito triste acontecendo no nosso cotidiano de igreja. É que muitas pessoas que chegam até a Cristo não querem se envolver com a noiva de Cristo. Porque, irmãos, perceba que você receber uma cura do Senhor é bom, é louvável. Mas também tem a questão de viver em sociedade novamente. Porque a partir do momento que nós encontramos a Cristo, Cristo nos enxertou no seu corpo. E o seu corpo é a sua igreja. Mas hoje em dia nós vemos muitos cristãos, muitos crentes que têm um ego tremendo da parte deles, que acham que só eles podem buscar a Deus. Que eles próprios podem buscar a Deus, que eles próprios podem caminhar sem uma igreja, sem uma congregação, e muitos hoje em dia caem no erro de não congregar mais. E muitos que congregam não têm mais o compromisso com aquilo que é o do corpo de Cristo. Perceba, irmãos, que muitos desses que falam que amam ao Senhor, não amam o corpo de Cristo. Porque, irmãos, é um fato que se nós amamos realmente ao Senhor, como o pastor James disse aqui, na mensagem dos dízimos e das ofertas, nós precisamos ter um compromisso com essa obra. Aqueles que realmente amam ao Senhor de todo o coração, precisam estar comprometidos com aquilo que o Senhor designou nessa terra, a sua noiva, a sua igreja. Não há como você falar que ama a Cristo se você não tiver uma verdadeira comoção, uma verdadeira entrega com essa obra de Jesus Cristo. Porque a partir do momento que você não tem essa real entrega, você está demonstrando que você só está pensando em você mesmo. E o Evangelho nunca foi você pensar em você mesmo. O Evangelho de Cristo é todos aqueles que receberam de Cristo transmitir essa mensagem a outras pessoas. Portanto, irmãos, há uma contradição enorme em muitos crentes hoje em dia que dizem que amam a Deus e não estão comprometidos com a igreja de Cristo. Mas, irmãos, não há tempo mais para nós querermos fazer as nossas próprias vontades. Não há tempo mais para nós querermos buscar as nossas próprias vontades e achar que essas vontades nossas vai levar até Cristo. Nós precisamos entender que o Evangelho é uma renúncia constante do nosso próprio ego e do nosso próprio ser. É uma luta constante, a qual nós não queremos fazer aquilo que foi designado para nós. Mas quando nós entendemos que aquele que nos amou está nos chamando para fazer tal coisa, é para que nós venhamos fazer tal coisa. Mas se nós não entendemos realmente para o que o Senhor nos chamou, nós não iremos compreender totalmente aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. O Evangelho, irmãos, de Cristo nunca foi apenas sobre uma pessoa, sobre eu ou você. O Evangelho de Cristo é a obra de Jesus feita naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz do Calvário para salvar não só a mim, não só a você, mas muitos. Então, um compromisso sincero com o Senhor é um compromisso sincero, além de uma busca constante pelo Senhor, uma busca constante de fazer a sua vontade nessa terra e fazer a sua obra também.
mas muitos querem ficar apenas à distância. Compreenda, irmãos, que a palavra do Senhor aqui vai dizer que todos foram curados. E é uma coisa interessante, porque quando Jesus esteve sobre essa terra, Ele curou muitos. Muitos foram curados. Mas quantos foram próximos de Jesus? Quantos realmente foram próximos de Jesus, que tiveram uma intimidade sincera com Cristo? Quantos? Quantos foram próximos de Jesus? Se nós queremos ser próximos de Jesus, irmãos, nós precisamos compreender que o Evangelho de Cristo está acima, muito mais acima do que de uma cura, de uma libertação. Mas ela está envolvida com uma obra grandiosa e tremenda responsabilidade que foi colocada em nossas mãos. Uma tremenda responsabilidade colocada em cada um de nós. Se nós amamos realmente a Cristo, irmãos, nós precisamos compreender isso. Porque a partir do momento que nós compreendemos isso, irmãos, nós entendemos que não é mais apenas sobre nós, não é apenas mais buscar a Deus, se encher do Espírito Santo só para nós falarmos bonito, só para nós sapatearmos na igreja, só para nós cantarmos, louvarmos bonito. Não, nós somos cheios do Espírito Santo para que essa obra venha a ser feita de uma forma a qual Ele deseja. O Espírito Santo, irmãos, Ele quer nos encher, Ele quer nos encher. Mas primeiramente nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos com essa obra. Sabe, irmãos, tem muitas vezes, e tem muitas vezes que é assim. Tem muitas vezes que realmente nós chegamos na nossa casa e não dá vontade de ler a Bíblia, não dá vontade de orar. Tem muitas vezes que vai ser assim mesmo. Mas, irmãos, o Evangelho não é apenas para nós fazermos aquilo que nós queremos, mas é para fazer aquilo que está determinado para nós fazermos. Não é apenas fazer aquilo que dá vontade de fazer, mas é fazer aquilo que o Senhor, é da vontade do Senhor que nós viemos fazer. Jesus mesmo, quando Ele está lá no Getsêmani, Ele fala para Deus: Senhor, se for possível, afaste-se esse cálice de mim, se for possível. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E é por isso, irmãos, que hoje existem muitos crentes meninos ainda, porque não entenderam que muitas coisas serão perdidas nessa terra. Muitos sonhos que você tem, às vezes vão ser perdidos, porque talvez os sonhos que você tem não são os sonhos que Deus quer para a sua vida. Tem muitas coisas que Deus vai colocar no seu coração, e muitas coisas dessas você não vai querer fazer. Mas para aqueles que amam a Deus, aqueles que amam realmente ao Senhor, são aqueles que não colocam as suas vontades acima das vontades do Senhor. Aquele que coloca as vontades do Senhor acima das suas vontades, esse sim é que realmente ama o Senhor. E é por isso, irmãos, que aqueles que entenderam realmente o que é amar o Senhor de todo o coração, esses sim podem estar frio, pode estar chovendo, pode estar cansados, entristecidos, pode estar abatidos, podem estar desanimados, mas não perdem um dia na presença do Senhor, porque entenderam realmente aquele que nos ganhou para a sua maravilhosa cruz. Você quer realmente, irmãos, ter uma vida de proximidade com o Senhor? Pare de fazer as suas próprias vontades. Pare de fazer aquilo que te dá na telha.
comece a fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Porque é um fato, irmãos, a partir do momento a qual nós nos entregamos para Cristo e nós temos uma verdadeira intimidade com Ele, muitas coisas Ele vai colocar no nosso coração e muitas vezes nós vamos querer fugir disso. Mas entenda, irmãos, que a vontade do Senhor é soberana. Entenda que a vontade do Senhor é soberana nas nossas vidas. E se eu e você fomos resgatados por esse sangue precioso de Cristo, Ele não vai perder nenhum de nós. Eu lembro a mensagem que o presbítero Carlos trouxe aqui das tempestades, né? Que muitas vezes vem das nossas vidas, e uma das tempestades a qual ele falou foi aquela que nós fazemos a vontade que não é a do Senhor. É mais ou menos isso que foi resumido naquela tempestade. E muitas vezes nossas vidas estão assim, irmãos. Muitas vezes nossas vidas estão com tremendas tempestades, porque nós estamos querendo fazer a nossa vontade, ao invés de fazer a vontade do Senhor. E sabe quando nós percebemos isso? É quando nós não estamos querendo mais vir aos cultos. Nós começamos a perceber que nós não estamos mais fazendo a vontade do Senhor quando nós não estamos querendo se reunir como igreja. Quando nós estamos colocando as nossas responsabilidades para que outras pessoas venham fazer. Quando nós não estamos querendo buscar mais o Senhor no nosso secreto. Assim nós estamos compreendendo que nós não estamos fazendo a vontade do Senhor. Mas aqueles que entram na presença do Senhor, esses sim compreendem a vontade do Senhor e sabem o que eles querem para as nossas vidas. E sabem o que o Senhor quer para a vida de cada um de nós. Aqueles que se aproximam de Deus e não fazem a sua própria vontade. Irmãos, quem ama a Cristo, irmãos, necessita compreender que o amar ao Senhor é também amar essa obra. Não há como nós falarmos que amamos ao Senhor se não amarmos aquilo que o Senhor deixou nessa terra. Há uma hipocrisia tremenda, irmãos, em muitos irmãos e muitos crentes, em falar que ama Jesus e não fazer parte de uma congregação. Há muitos que estão assim hoje em dia. Há muitos hoje assim. E se nós formos procurar, irmãos, no YouTube, se nós formos procurar em muitos lugares algumas coisas que nós queremos escutar, nós vamos escutar isso. Hoje, irmãos, há mestres para tudo. Há mestres para encher o seu ego. Há mestres para falar o que você está pensando. Há mestres para fazer e para falar aquilo que você acha que é necessário. Mas se você abrir a palavra do Senhor e essa palavra começar a falar contigo, irmãos, não há mestre que vai conseguir tirar aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Abra essa palavra, irmãos. Fale para o Senhor falar contigo. E aí você vai entender que muitas coisas que às vezes você pensa, não é o que o Senhor está pensando para você. O Evangelho, irmãos, não é simplesmente você assistir vídeos no YouTube de pessoas que falam de Cristo, não. É você conhecer a profundidade de Jesus. É você conhecer a profundidade que essa palavra tem. É você ter uma intimidade constante com o Senhor. É você ser cheio do Espírito e viver na plenitude desse Espírito. É você conhecer realmente aquele Deus que você serve. O Deus que você serve. Isso é ser um cristão genuíno. O cristianismo, irmãos, não é simplesmente pessoas que falam bonitos, pessoas que ministram a palavra do Senhor a outra pessoa. Pois Jesus morreu por mim e por você, para ter uma intimidade comigo e com você. É por isso que lá em Mateus 6, a palavra do Senhor vai dizer para que nós venhamos entrar em nosso quarto e fechar a nossa porta. Porque é só ali que o Senhor fala profundamente conosco também.
É ali que o Senhor quer falar profundamente contigo. É ali que o Senhor quer estreitar a sua intimidade com você. Mas muitos irmãos preferem buscar em livros de história, em contos de outras pessoas, aquilo que ele deveria estar vivendo. E é um fato, irmãos, que muitas pessoas viveram muitas coisas. Se nós pegarmos aqui os pastores, o presbítero Carlos e outras pessoas que estão muito tempo na fé, eles vão começar a falar muitas coisas que eles viveram. Eles vão falar coisas grandiosas que eles viveram. Mas minha pergunta é, e você? O que tem vivido com o Senhor? Porque Jesus está disponível para cada um de nós. A plenitude do Espírito Santo está disponível para cada um de nós. Os sinais e maravilhas e a plenitude do Senhor está disponível para mim e para você. Como nós estamos vivendo? Se nós não nos aprofundarmos constantemente no Senhor, irmãos, se nós não nos aprofundarmos constantemente nessa palavra e mergulhar nesse Espírito Santo que nos chama constantemente, nós iremos fraquejar. Nós iremos fraquejar porque o Senhor não deseja meros cristãos denominacionais. Ele quer amigos. Ele quer amigos. Pessoas que têm uma proximidade sincera com Ele. Pessoas que escutem a voz de Deus. Que quando o Senhor fala, sabe que é o Senhor que está falando. O Senhor quer isso de cada um de nós. O Senhor quer isso de cada um de nós. Viver uma proximidade com o Senhor constante. E não apenas como esses leprosos que ficaram à distância. Porque muitos crentes são assim, né, irmãos? Ah, eu vou lá no culto. Ah, é? Que legal. Qual foi a palavra? Ah, não sei, o pastor estava pregando lá, cara, eu nem escutei. Ah, legal, e aí, qual a palavra que o Senhor te entregou essa semana? Ah, não sei, não li a Bíblia hoje, não li a Bíblia essa semana toda. E aí, o que o Senhor tem falado contigo? O que o Senhor tem falado contigo durante essa semana? Ah, eu não sei, eu não orei a Deus essa semana. Muitos estão vivendo o evangelho de superficialidade. Um evangelho superficial demais, a qual não muda ninguém, a qual não transforma a vida de ninguém. Mas quer ser transformado, irmãos? Quer ser transformado por completo? Quer viver na alegria plena do Espírito Santo? Quer que a alegria plena do Senhor invada o seu coração? Então se aproxime-se de Deus. Aproxime-se do autor e consumador da nossa fé. Aproxime-se daquele que nos salvou. Aproxime-se daquele que naquela cruz do Calvário morreu por mim e por você, não porque nós merecíamos. Não, porque nós não merecíamos. Mas ele morreu lá porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou de uma tal forma que ele não fez a sua própria vontade. Ele olhou para nós, nos amou e falou: eu irei fazer isso porque eles não podem fazer. Se aproxime-se dele. Porque, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer assim, a partir do versículo 15: todos foram curados. Todos haviam sido curados, mas só um daqueles retornou. E a palavra do Senhor vai dizer assim: um deles, quando viu que estava curado,
voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Irmãos, quantos aqui foram curados por Jesus? Quantos aqui foram libertos por Jesus? Quantos que foram salvos por Jesus? Então o que resta Jesus fazer por você? O que resta Jesus fazer por você? Para que você venha ter o ânimo novamente de estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. O que falta Jesus fazer por você? Para que você venha ter compromisso com essa obra. O que falta Jesus fazer por você? Para que você venha ter esse senso de responsabilidade no seu coração. Que essa obra do Senhor necessita das nossas vidas. O que falta Jesus fazer por você? Talvez, irmãos, muitos de nós estamos como os novos leprosos que não voltaram. Talvez muitos de nós estamos como os novos leprosos que não voltaram porque foram curados e foram cuidar das suas próprias vidas. Talvez muitos de nós estamos como os 9 leprosos que ao invés de voltar para entender aquele que tem o dom da vida, aquele que salvou a vida deles, aquele que curou a vida deles, para se aprofundar naquele que pôde fazer essas coisas, talvez nós estamos fazendo como esses 9 leprosos, dedicando mais as nossas vidas às nossas próprias vontades, ao invés de voltar para aquele que curou as nossas vidas, nos libertou, nos salvou, e louvar e engrandecer aquele que fez todas essas coisas. Entenda, irmãos, que ser curado, ser liberto é muito bom. Mas há uma glória muito maior em ser próximo de Jesus. Há uma glória muito maior ao ser amigo de Jesus. Porque chega uma certa vez, irmãos, que Jesus está com seus discípulos e ele diz bem assim: eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Porque os amigos sabem aquilo que eu faço. Resumindo aqui, aquilo que eu faço, as minhas vontades e aquilo que eu tenho para cada um de vocês. Não queira, irmãos, viver no evangelho superficial. Queira viver na plenitude do Espírito Santo. Porque há uma glória maior em ser próximo dele. Então, irmãos, perceba, irmãos, para aqueles que são próximos de Jesus, para aqueles que são gratos ao Senhor e querem ser próximos de Jesus, um voltou, irmãos, e Jesus perguntou para ele: não foram purificados todos os 10? A palavra do Senhor hoje é: todos não foram purificados? Jesus está falando comigo e com você. O que falta? O que falta na sua vida que eu não fiz ainda? O que falta na minha e na sua vida que Jesus não fez ainda? Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Talvez, irmãos, eu e você estamos se identificando com os 9 que não voltaram. Talvez nós estamos se identificando. Talvez o Senhor está colocando no meu e no seu coração: você é um dos 9. Talvez o Senhor está colocando no meu e no seu coração: você é um dos 9.
E se o Senhor está colocando no meu e no seu coração essa noite, não é para nos condenar, mas é para que nós venhamos se arrepender de tudo aquilo que nós estamos fazendo e não estamos glorificando ao Senhor com as nossas ações e com nossas atitudes. Se o Senhor está falando profundamente no meu e no seu coração, aonde está você? Hoje é dia a qual o Senhor quer um arrependimento sincero em nossos corações. E uma verdadeira comoção e uma intimidade constante com o Senhor. O Senhor está nos chamando para isso. O Senhor está nos chamando para um evangelho que parte da superficialidade, mas entra profundamente na água do Espírito. Naqueles que não fazem a sua própria vontade, mas fazem a vontade do Senhor, porque essa é soberana e essa é alegre para as nossas vidas. Quer viver plenamente alegre, irmãos? O dinheiro não vai te trazer toda essa felicidade. Quer viver plenamente alegre, irmãos? As suas vontades não vai trazer a felicidade para você. Mas faça a vontade do Senhor. E aí você vai ver a alegria plena na sua vida. Faça a vontade do Senhor. E você vai ver a glória do Senhor invadindo a sua vida e da sua família. Faça a vontade do Senhor. E aí você vai ver a plenitude do Espírito Santo pousando sobre a sua vida e sobre aqueles que te cercam. Faça a vontade do Senhor, irmãos. Faça a vontade do Senhor. Irmãos, os 9 não voltaram. Os 9 não voltaram. E aqui, eu penso que dos 9 pode ter ido para sua família, já estava muito tempo. Já estava muito tempo sem visitar a sua família, sem estar com a sua família. E um foi com a sua família. O segundo que não voltou, talvez estava querendo ganhar dinheiro demais e falou: vou voltar para o meu trabalho, vou mostrar para o meu chefe que eu não estou mais leproso. Vou trabalhar agora, conquistar um dinheiro, conquistar minhas coisas. O terceiro, irmãos, foi gadanhar, vamos dizer assim, foi para as baladas, né? Vou curtir minha vida. Vou fazer a minha vontade agora que eu vou para as baladas agora mesmo, vou curtir a minha vida. E assim, irmãos, um por um que não voltou, foi cuidar das suas próprias vidas. Mas, irmãos, muitos vão entender isso. Falei aqui, irmãos, que há uma glória maior para aqueles que se aproximam de Deus. Há uma glória muito maior para aqueles que se aproximam do Senhor. 9 não voltaram, mas teve um. E esse um eu digo eu e você. Teve um que olhou para aquele que nos curou e nos libertou e falou: eu quero mais dele. Eu quero mergulhar nessas águas do Espírito Santo. Eu quero mergulhar, eu quero entender aquele que me curou, eu quero se aprofundar nele. E esse voltou, eu e você voltamos. E Jesus colocou assim, a partir do versículo 18: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Nós éramos estrangeiros. Nós éramos estrangeiros, mas o amor de Deus nos resgatou. O amor de Deus nos resgatou, porque a salvação não era para nós, a salvação era dos judeus, mas foi estendida a nós. Antes nem povo nós éramos, mas hoje nós somos sacerdócio real. Nós somos povo exclusivo de Deus, porque o Senhor nos alcançou. Porque o Senhor nos resgatou, porque o amor dele nos resgatou naquela cruz do Calvário. E agora nós somos povo exclusivo de Deus. A não ser este estrangeiro, eu e você. Então ele lhe disse: levante-se,
levante-se. Pelo que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite, irmãos. Se você entendeu que você era um dos 9, e você está compreendendo que o Senhor está te chamando, o Senhor está dizendo para mim e para você, levante-se. Levante-se, porque não é mais momento de ficar abatido, entristecido e desanimado. Levante-se, porque a obra que eu tenho é grande. A obra que eu tenho é grande e Ele conta comigo e com você. Levante-se. Não pare, levante-se. O Senhor está te levantando nessa noite. Levante-se. O Senhor não quer te deixar para baixo, irmão. O Senhor está te levantando nessa noite. Está desanimado? O Senhor está te levantando nessa noite. E está entristecido? O Senhor está te levantando nessa noite. Se você entendeu que você era um dos 9 e você está falando, Senhor, não quero ser mais um dos 9, eu quero voltar para aquele que me resgatou, o Senhor está te levantando nessa noite. Basta você confiar nessa palavra, confiar no Deus que está falando no seu coração, e Ele está te levantando nessa noite. Confie naquele que pode te levantar nessa noite. Levante-se. Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Foi o que o Senhor disse para aquele que voltou. Levante-se. Levante-se e vá. O Senhor está te chamando, irmãos. O Senhor está chamando a mim e a você. Passou do momento, irmãos, de querermos fazer as nossas vontades, de querermos fazer aquilo que dá na telha as nossas vidas. Passou do momento, irmãos, de nós aprendermos que esse evangelho, irmãos, é muito mais do que bênçãos, curas e libertações. Esse evangelho, irmãos, se trata de uma pessoa, a pessoa de Cristo que não está morta, ela está viva. É uma pessoa que encarnou. É uma pessoa, irmãos, que não está morto, ele está vivo e está reinando para todo sempre. Esse é Jesus Cristo que te resgatou. E Ele quer que você se aprofunde cada vez mais nele, que você mergulhe cada vez mais nele. É esse evangelho que Ele quer para mim e para a sua vida. Que aí, irmãos, a partir do momento que nós mergulharmos completamente de cabeça nesse evangelho, não compreenda, irmãos, quando as pessoas começarem a falar para você que você é louco, não dê ouvidos. Não dê ouvidos, porque muitas pessoas vão começar a querer te derrubar, a falar que você é um louco, a falar que você é um perturbado, a falar que você é um religioso demais. Não escute. Não escute. Porque muitas pessoas estão ali para te levantar, mas tem muitas pessoas que estão ali para te derrubar também. Não escute. Só escute a voz do Senhor na sua vida. Seja íntimo dele e você irá escutar muitas coisas dele. Porque o Senhor, ele é vivo. O Senhor é muito mais do que palavra de sabedoria. Ele é uma pessoa que quer uma intimidade comigo e com você. E se você, irmão, se encontrou como um dos 9, ainda tem como voltar atrás. Ainda tem como fazer como um dos leprosos e voltar e falar: eu quero beber mais dessa água. Eu quero compreender mais de ti. O Senhor está nos chamando por uma intimidade sincera.
O Senhor está nos chamando para mergulhar nessas águas do Espírito Santo e compreender realmente aquilo que o Evangelho tem para nós. O Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando. Queria que o pastor Jimes subisse aqui no altar. Ele vai estar fazendo uma oração por nós agora, irmãos. E se nós encontramos dessa forma como um dos 9, você não precisa falar, irmãos. Você não precisa falar para a pessoa que está do seu lado. Se você realmente entendeu aquilo que o Senhor colocou no seu coração, basta você ser sincero de coração com Ele. Seja sincero, abra seu coração com Ele. E o Senhor trará renovo para a sua vida nessa noite. O Senhor trará alegria novamente para a sua vida nessa noite. O Senhor dará um ânimo novamente para a sua vida nessa noite. Amém, irmãos? Amém? Se coloca de pé, vamos estar fazendo oração. Amém, meus queridos. Glória a Deus. E a pergunta que ainda está soando no meu ouvido é: o que nos falta? O que falta na nossa vida que o Senhor ainda não fez? O que falta o Senhor fazer na nossa vida?